Haddad, afinal, a economia garante vitória na eleição? Vamos lá. Nessa mesma entrevista, o Haddad reafirmou a importância dos indicadores econômicos, mas diz que eles sozinhos não são capazes de definir o ganhador da eleição. Como exemplo, o ministro citou a disputa eleitoral americana de 2024 entre Joe Biden e Donald Trump. Muita coisa boa ainda vai acontecer que já está aprovada, entendeu? Então, eu acredito o seguinte, que eu não disse que a economia não é importante, eu disse que ela é uma condição necessária, mas eventualmente não suficiente para ganhar a eleição. O Biden perdeu a eleição com a economia melhor do que da época do Trump 1. O Macron está numa situação difícil. Agora a economia francesa não está tão bem, mas estava bem na eleição. E ele perdeu a eleição. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós estamos numa época em que a extrema-direita ela está angariando apoio, não necessariamente com base em bandeiras econômicas. Ela está angariando apoio assim, vamos expulsar imigrante, não vamos deixar ninguém entrar, vamos tomar a Groenlândia, vamos, né? São temas que não dialogam com o dia a dia, dialogam com uma visão de futuro, dialogam com uma perspectiva de organização social. É claro que foi a Câmara que disputou com o Trump, mas de qualquer modo era a herança, né, econômica do governo Biden, que era realmente, a Economist fez uma matéria de 15 páginas, falando, olha, a economia americana nunca esteve tão bem. E, no entanto, o Trump disse que é um horror. E hoje, de fato, em razão das redes sociais, em razão de um monte de coisa, pode não ser economia, porque se fosse economia, tem a questão da dívida pública, ele até vai falar disso, né? Se fosse a questão da economia, bom, vamos lá, economia, menor desemprego da série histórica, menor desigualdade da série histórica, maior renda do salário da série histórica, menor inflação em 4 anos, ganhando até do real. Inflação na meta. Não está no centro da meta, que é 3, mas 3 não vai chegar nunca. Em 26 anos, nós temos uma inflação de 3 ou menos 3 vezes. E de 4 ou menos, incluindo essas 3, 4 vezes. Uma inflação na meta. Um crescimento que eu tinha previsto 2,6. Por enquanto se prevê 2,4. Tudo contrariando as previsões mais pessimistas. Mas existe a crispação ideológica. É a polarização. Não, porque a polarização teria que ser o Lula de extrema esquerda. Ele não é. Existem embates ideológicos. Eu já disse aqui que o Lula está entre os governantes nas democracias mais bem avaliados do mundo e não é compatível essa avaliação com a qualidade do governo. Então a economia vai decidir? Ela pode não decidir mesmo. Mas acho que o Haddad, quando fala isso, ele também fala o que vai definir é uma disputa que tem que ser feita no campo da política, né? E ele vai ser candidato ou não vai ser candidato? Vai. Reinaldo, ao ser indagado no UOL sobre qual papel vai cumprir no pleito de 2026, o ministro da Fazenda disse que está conversando com Lula sobre qual será a função dele. Vamos acompanhar o que ele disse. Na verdade, eu disse em todas as ocasiões que não pretendia me candidatar em 2026, né? Isso vale para qualquer cargo, né? E eu comecei uma conversa com o presidente Lula. Você sabe que eu tenho uma relação pessoal com o presidente Lula, que transborda a questão política. Eu falo em nome assim, até da minha família. O presidente Lula é uma pessoa que é do nosso convívio há muito tempo. E eu tenho ouvido o presidente Lula, né? E obviamente que começamos a semana passada a conversar sobre isso. E eu levei à consideração dele as minhas colocações, essas colocações que eu estou fazendo, aprofundando o tema com ele, um pouco fazendo uma retrospectiva do que foi todo o meu percurso na política ao longo dos últimos anos, sobretudo depois que eu deixei a Prefeitura de São Paulo, e nós vamos chegar em algum consenso logo mais. Eu vou completar 10 anos à frente de um ministério. Fiquei quase 7 anos à frente do Ministério da Educação, mais de 3 já à frente do Ministério da Fazenda, e eu adorei
todas as experiências pelas quais eu passei. Mas eu não estou pensando nisso agora. Eu estou querendo um tempo para discutir um pouco o país, projeto de país, o que vai ser do Brasil nesse contexto internacional, quais são as formas de nós nos inserirmos nesse quadro tão dramático que nós estamos vivendo, com tão desafiador, tanto interna quanto externamente. Ó, pela ordem, Excelência, Haddad quer ser candidato? Não. Ele decidiu já ser candidato? Não. Seria muito importante para o Lula que fosse, por exemplo, candidato a governador em São Paulo? Seria. Seja Tarcísio candidato à presidência, seja Tarcísio candidato à reeleição. Porque é um nome forte. Objetivamente, será que o PT sonha que possa ganhar a eleição em São Paulo? Não, ninguém me disse nada, tá? Valeu bem, os interlocutores, não, ninguém me disse. Mas eu acho que não. Viaje pelo interior de São Paulo e você vê que não. Mas o Haddad é um nome forte para puxar voto para Lula em São Paulo? Claro que é. Ele pode puxar votos para Lula que, às vezes, correspondam à soma de alguns estados. Ainda que perdendo no estado. No estado como um todo. Então, sim, é um nome importante. Poderia ser para o Senado também. Fala-se de Simone Tebet, eventualmente, disputar o Senado por São Paulo. Né? E consta que até talvez aceitasse o desafio, uma figura que também é bastante... O Haddad, querida, enfim, do campo progressista, centrista, o Haddad, de fato, disputar ele não quer. Talvez tenha outros planos. Ele deu a entender que, bom, está na hora de eu cuidar um pouco da minha vida também, né? Não sei. Da campanha, com certeza, quer participar. Né? Agora, Reinaldo, você não acha que ele está falando um pouco como candidato? Eu acho. Acho que sim. E nós vamos ver isso ainda, né? Então, embora objetivamente não queira, seria muito importante que fosse candidato para o Lula, para o projeto presidencial do próprio Lula, porque atrai voto. Com a saída do Eduardo da corrida pelo Senado em São Paulo, se abrem perspectivas boas para o Senado no campo progressista, pelo menos para uma das vagas, né? Então, uma chapa que tivesse Haddad disputando o governo, Marina o Senado e a outra vaga sendo disputada pela Simone Tebet, pode ter força. Simone Tebet como vice do Haddad teria força. Né? Há quem sonhe com isso. Agora, ele objetivamente não quer. Ele quer participar da campanha porque acha que tem um legado na área econômica a ser defendido. Essa é a natureza do jogo. E nós vimos que existe a questão sobre Haddad ser candidato ou não, né? E eu estou dizendo aqui que eu, até onde sei, ele realmente não quer, né? Agora, também não se negue que ele faz um discurso de quem, se for, se mostra disposto a enfrentar o debate. Mas isso também ele pode fazê-lo, né? Sendo, sei lá, um dos articuladores da candidatura, ser o cara que vai responder pela campanha na área econômica. Do que é que eu estou falando, vai? Sim, você está falando sobre a disputa aqui em São Paulo, porque a cassação... Não, eu já mudei, vale bem, não mudei? É a 10. Ah, 10, tá bom, então. Porque o ministro da Fazenda, durante essa entrevista ao UOL, lembrou o calote nos precatórios dado por Jair Bolsonaro. Ele lembrou o déficit que herdou e desafiou os críticos do governo por um debate público. E a PEC dos precatórios era uma PEC do calote.
você não precisava colocar no orçamento todo o volume de precatórios que deveriam ser pagos, porque ele fez uma PEC permitindo pagar só em 2027. Essa PEC foi considerada inconstitucional pelo Supremo, tinha que constar mais 44 bilhões a mais de precatórios na peça de 2023. Então, se você pegar o déficit projetado para 2023 do Bolsonaro, dividindo pelo PIB do ano, você tem um déficit superior a 1,6% do PIB. Essa é a conta. E assim, eu me disponho a conversar com qualquer ministro da Fazenda que me antecedeu. Publicamente, privadamente, eu me disponho a conversar. Chama qualquer um, para sentar comigo em que auditório for, para discutir as contas que eu recebi. Se alguém se voluntariar, está convidado a fazer o debate. O Volibear não errou. Eu tinha mandado a mudança da retranca num grupo em que ele não está. Tá? Reinaldo Orelhudo, idoso, vai ser demitido. Olha aqui. Vejam que ele está falando assim, não, riscou o chão com a faca, vai bem. Eu quero debater. Então, vocês acham o quê? Porque vocês se lembram da história, uma vez até um sujeito quis polemizar comigo a respeito, né, sobre o superávit do último ano do Paulo Guedes. Superávit conseguido como? De fato, os precatórios não entraram na conta do Bolsonaro, deu calote no precatório. Né? Agora, quando se pega o superávit, quando se pega o déficit do Brasil, se você extrai aquilo que é extraordinário autorizado pelo Congresso, de fato você tem uma diminuição da dívida, do déficit. Você tem uma diminuição do déficit. Né? E aí tem a questão da dívida, que nós vamos falar ainda hoje. Tá certo? Então ele está dizendo, eu estou disposto a enfrentar isso. Esse debate, que é um debate que diz respeito... Isso aqui não diz muito respeito à população, não. Isso diz respeito à população. Diz respeito à população, estou dizendo, não tem uma tradução. A pessoa não vai falar assim, nossa, mas olha a trajetória da dívida pública. É que se fazem algumas exigências para o governo que evidentemente não será o governo Lula fazer. Não? Agora, eu insisto, ele diz, não serei candidato. Isso aqui é uma fala de quem se mostra de algum modo pronto a enfrentar esse debate. É isso aí.